Boa noite, preciosos tão amadinhos. Eu recebi algumas mensagens questionando a minha saída da internet, não só apenas aqui no YouTube. Eu resolvi abandonar todas as redes. Não excluir nada meu, mas simplesmente me ausentar, parar de usar a internet. Inclusive meu blog, que eu preciso que ele se mantenha no ar ainda, porque eu tenho textos salvos ali que salvei para não correr o risco de perder nos meus aparelhos. Entre essas mensagens também surgiu uma pergunta que eu achei bem interessante, porque eu estava refletindo muito sobre o assunto, não do evento em si, mas da pessoa envolvida no evento. Me perguntaram se, sendo um Daniel Mastral convertido e tendo cometido suicídio, se ele vai para o inferno. Eu acredito que a gota d'água da minha saída da internet tenha sido por coincidência, desde a semana passada para cá, eu ter me deparado com uma quantidade enorme de publicações referentes a Daniel Mastral e um rapaz que eu, na verdade, não conheço, alguma coisa Vanilla, e eu acabei me deparando com ele porque eu fui procurar o significado de luciferiano, porque tive que responder uma pergunta relacionada a isso. Me perguntaram se eu era luciferiano. Não sabendo o que era, eu fui procurar e me deparei com vídeos deste rapaz que até então eu não conhecia. Eu quero deixar claro que eu prezo, respeito o trabalho de pessoas específicas aqui no YouTube, e elas dão para contar no dedo e ainda sobra dedo. Pessoas em que eu realmente vejo responsabilidade e competência no que fazem, um compromisso sério com o que fazem, que é o casal Caça Fantasmas Brasil, o Spook House, e o Rafael do canal Unido Unité, que segue uma linha totalmente diferente destes outros dois, mas que ele realmente faz o papel dele de entreter e despertar muitas risadas. Ele tem um tom de fazer as pessoas rirem muito. Eu gosto muito do canal dele. Quando eu vi assim, não basta só vídeos dizendo como você deve ou não fazer o seu canal progredir, como você deve criar o seu espaço para gravar seus vídeos, com que tipo de câmera, com que tipo de microfone, como você deve se portar, como você deve se vestir, quais os itens devem compor o seu cenário, blá 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 blá. Eu vi até um dizendo
que a maioria dos iniciantes no YouTube fazem short de maneira errada. Eu sou iniciante no YouTube fazendo vídeos assim, falando cara a cara com vocês. Mas eu tô aqui desde 2007. Numa época que não precisava de nenhuma dessas frescuras. Numa época em que videoclipes era algo apreciado. Né? Enfim, isso me causou assim uma irritação, porque eu sou o tipo de pessoa afrontosa. Eu costumo ir contra tudo que é regra, lei, sabe? Um exemplo. Eu escrevo poesia, eu tenho a minha maneira própria, meu estilo próprio de escrever poesias. E eu não obedeço às regras de compor. Não obedeço. Seja em crônica, seja em artigo. Artigo, se meu editor disser que achar que deva ser editado alguma coisa, ele está livre para fazer isso, mas eu mesma não me preocupo com isso. Um conto, seja o que for que eu for escrever, eu não estou nem aí para as regras de compor. Uma, porque eu escrevo do jeito que eu falo. Tanto é que eu uso muita vírgula. Essa coisa de eu falar pausadamente é notada, para quem for capaz de notar, no que eu escrevo eu uso muita vírgula e reticência. E a partir do momento que eu obedeço a regra de compor, eu fico igual a todo mundo. Você não vai poder identificar assim de cara de quem é aquele texto. Por quê? Porque está padronizado, está dentro do padrão que uma regra estipula, tornando tudo muito igual. A partir do momento que eu tenho meu estilo de escrever, quem está acostumado a me ler vai bater o olho e vai dizer: esse poema é da Chimamanda. E todo o resto na minha vida é assim. As únicas leis que eu obedeço, entre aspas, são a da sociedade. Porque a partir do momento que eu tenho o processo do coletivo, eu sei que as leis existem para manter a ordem. Que dentro do coletivo, da sociedade, eu tenho a minha parte, então eu devo respeitar isso. Mas como indivíduo, quantas coisas que eu crio, quantas coisas que eu faço, quanto ao que eu penso, quanto ao que eu acredito, é de única e exclusivamente da minha responsabilidade, da minha escolha e de acordo com a minha personalidade. E, de repente, como se atraísse, né? Tem certas coisas que são tão tóxicas que parece que atrai coisas. Depois de ver isso na semana passada, tanto vídeo determinando regras como se devessem ser obrigatoriamente obedecidas, de como desenvolver o seu canal, como conseguir mais curtidas, como conseguir mais inscrições. Eu comecei a receber comentários de pessoas me corrigindo, como eu devo ou não fazer alguma coisa aqui. E essas pessoas, elas estão tão interessadas no que eu faço,
que 1 ou 2 vídeos antes eu tinha pedido perdão pela minha imagem que é péssima, pelo meu microfone que é péssimo. Eu uso um microfone de celular, eu tenho um notebook um tanto ultrapassado, eu não tenho a captura do vídeo aqui instalada, eu tenho que usar um site para poder fazer meus vídeos. E eu não manjo, eu não sou uma profissional. Eu uso o YouTube como amadora mesmo, sim, eu sou amadora. Eu acho engraçado que tantas e tantas pessoas gostam de assistir vídeos de sexo amador, né? Aí, quando uma pessoa está aqui assumindo uma responsabilidade consciente, um compromisso de falar coisas relevantes, nada tá bom. A minha profissão não é YouTube. Se para muitas pessoas que acreditam que são estrelinhas do YouTube, a profissão delas é YouTube, a minha não é. Eu não tenho obrigação nenhuma de me padronizar, não. Eu não sei, eu fico tentando entender o que essas pessoas acreditam que é um canal no YouTube, o que elas são. Elas não são âncora de telejornal. Muitas pessoas que fazem podcast nem é jornalista, não tem nenhuma formação em comunicação. E estão falando o que para os outros? E aí, quando eu fui buscar o significado da palavra luciferiano, que é, quando eu fui responder a pergunta, eu não sabia o que era, né? Aquilo é a minha sinceridade, a minha verdade. Eu sou apta para dizer que eu não sei de algo quando eu não sei tudo. Aqui eu falo de assuntos que eu realmente domino, que eu estou apta para falar. O que eu não sei, eu não falo. Principalmente de outras pessoas que têm canais, outras pessoas públicas, como elas vivem, o que elas escolheram da vida delas. Não é da minha alçada falar disso aqui. E aí, na busca de luciferiano, encontrei vídeos desse rapaz, alguma coisa Vanilla. Eu só encontrei, na verdade, vídeos de pessoas criticando e outras até comemorando como é que fala? A queda dele, a derrota dele. Ele perdeu o canal, estavam comemorando isso. E eu fiquei pensando, o que será que esse rapaz fez para tanto? Será que é porque ele é luciferiano? Eu fui procurar saber. A única coisa que eu comprovei é que, de fato, a internet está povoada de juízes, donos da verdade, que realmente acreditam que podem apontar o dedo para os outros, falarem o que quiser dos outros e expor os outros como bem entender. De repente eu imagino se essa pessoa tem uma vida 100% reta para tanto. Eu não falo dos outros porque a minha vida não é reta. Não, a minha vida não é reta, não.
tiver que assumir aquilo, assumo sem nenhum problema. Sabe por quê? Eu não faço nada escondido. Detesto quando eu sou obrigada a fazer alguma coisa escondida. Outra, eu não gosto de mentir, porque a mentira tempera na culpa. Se alguém me perguntar, você já fez tal coisa e eu tiver feito, eu vou falar, fiz. Eu sou responsável pelos meus atos. Se eu fiz, está feito. Acabou. Eu não preciso pagar de boa moça, de boa senhora. Eu não preciso ser um exemplo da moral dos bons costumes. Eu só preciso ser eu. O que eu vivi está vivido. Está no passado. Eu vivo aqui agora. Então, para mim, o que conta é o hoje. Amanhã é consequência desse hoje. Por causa da busca que me levou a procurar saber por que tinha tanta gente falando num tom realmente de juízes, sentenciando, se sentindo assim tão aptos a apontar o dedo para o tal rapaz, né? E nessa busca de saber o que é que ele foi fazer, né? Que não é muito diferente, por exemplo, do que Crowley fez, eu não vejo diferença, né? Mas temos aí, mundo afora, né? O mundo ele vai de bem a melhor, porque a maioria da população humana é perfeita, por isso vemos tantas pessoas assim, apontando o dedo para os outros, julgando, decretando sentenças e comemorando a desgraça alheia, se igualando, né? Porque se o rapaz fez alguma coisa errada, a partir do momento que outra pessoa comemora, julga, sentencia, expõe ridiculamente aquela pessoa, está se tornando igual. É uma lógica, é um fato que a maioria das pessoas não querem aceitar. E daí é que eu comentar aqui e falar sobre qualquer assunto torna-se algo desinteressante, porque é isso. Ninguém quer o meu tipo de assunto. Na verdade, a lógica das coisas, fatos. Porque todo mundo quer viver no seu mundinho da imaginação, da fantasia, acreditando que é mais importante do que pensa ser, acreditando o quão talentoso é. Uma gente com um foco tão voltado em si mesma, sem a mínima noção do que está acontecendo à nossa volta e o que está para acontecer. E aí, consequentemente, vendo todas essas bobagens, desculpa, para mim é bobagem, eu já tive que lidar muito com denúncia na internet antes da regulamentação da internet, e não se havia lei para as pessoas que ficam fazendo o que querem, que acham que a internet é terra sem lei. Eu lidava com denúncias, esse tipo de coisa que fazem, hoje é crime, tá? Só para saber. Senhores donos da propriedade, isso que vocês fazem é crime. Quando alguém me mandava uma denúncia para analisar
seja maltrato de animais, seja pedofilia, seja qualquer tipo de crime que era publicado na rede social, se eu considerasse que fosse crime, eu não me aproveitava das informações que tinha e divulgava. Eu enviava para o órgão devido para resolver tal assunto que era, na época, a Polícia Federal. Sim, eu tinha um canal de comunicação com a Polícia Federal onde eu mandava denúncias que eu recebia. Eu não expunha essa minha atividade para ganhar seguidor, para ganhar curtida, para ganhar mais gente ali pedindo para adicionar. Eu não me aproveitava dos dados que eu tinha para expor seu ninguém. Por quê? Porque eu tinha responsabilidade com um trabalho sério. E nisso eu dou de encontro com o assunto Daniel Marçal. Uma associação de Daniel Marçal com o rapaz Vanilla. E ele é luciferiano, era, não sei. Eu vi o que eu tinha que ver e já deletei, porque eu não sei o quanto os canais que passam essas informações, eu não sei o nível de veracidade no que eles falam, não sei. Eu não uso o YouTube para ficar vendo esses canais assim. Não julgo se alguém não vê o meu, às vezes eu não fico vendo canal de ninguém. Às vezes, quando eu tenho tempo, eu vou lá no Facebook, eu vou lá no Caça Fantasmas. Cada vez eu estou com menos tempo, infelizmente. E aí hoje, coincidentemente, em meio a mensagens de por que você está deixando esta rede social, YouTube, vem a pergunta sobre o suicídio de Daniel Marçal. Se ele vai para o inferno. Daniel Marçal, ele era cristão, né? No livro cristão, vocês sabiam que até 533, eu acho, depois de Cristo, a reencarnação existia na Bíblia. Em 533, o imperador, então, governante, pós-Constantino, ele pediu para retirar a reencarnação da Bíblia. E ele podia fazer isso porque Constantino, ele criou a Igreja Católica, a mãe de todas as igrejas cristãs. Sim, não adianta os evangélicos baterem o pezinho dizendo que não, porque é sim. A mãe de todas as igrejas cristãs, a mãe do livro sagrado que vocês usam é a Igreja Católica. E então, havendo reencarnação, qual é a condenação para quem comete suicídio? Não sei. Tiraram a reencarnação da Bíblia, né? Então agora não vale mais. É igual brincadeira de criança. Agora não vale mais. Só que no livro sagrado cristão,
Está dizendo para não julgar, para não ser julgado. E está dizendo que o único que pode julgar é aquele que vocês pregam que um dia vai voltar. E aí, então, ele julgará todas as nações. Eu não sei quem vocês pensam que são, para já estarem julgando as pessoas agora. Jesus já veio, eu não estou sabendo. Ele passou uma procuração para vocês, dando poder a vocês de julgar os outros. Para pensar que Daniel Marçal foi para o inferno porque se suicidou. Essa foi a gota d'água que me fez pensar. De tempo em tempo, eu uso a internet desde 2000, de tempo em tempo eu chego num nível de esgotamento, porque a maior quantidade de conteúdo na internet é cada vez mais lixo, é muito pouco o que é bom. Então, não tem como você não tropeçar em tanta porcaria, você vai se esgotando. E já nos bastam os problemas diários do cotidiano aqui na vida off, no real. Existe uma vida real que muita gente não quer encarar e foge da internet para ficar se distraindo com bobagens, ao invés de fazer aquilo que costumava se fazer, dormir o dia inteiro. As pessoas não queriam encarar os problemas do cotidiano, elas dormiam o dia inteiro. Isso se chama depressão, isso seria o próximo vídeo que eu ia fazer. Hoje, as pessoas com depressão, elas não tiram os olhos da tela. Elas preferem conectar a mente em fantasias virtuais, em assuntos virtuais, a tal ponto que quando vem algo surpreendente por aí, elas olham com o celular, elas tiram foto, filmam, podem postar. Mas será que elas pararam para ficar realmente contemplando, observando aquilo que mereceu uma foto, um vídeo? Enfim. Eu vou contar um episódio que aconteceu aqui comigo anos atrás. Uma vizinha teve um irmão que sofreu um acidente muito grave de moto e ele precisou colocar praticamente uma gaiola na perna, porque os ossos da perna foram... Ele teria que ficar muito tempo com aquele monte de haste, parecia uma gaiola mesmo. E quando foram fazer a cirurgia para colocar estas hastes, descobriram que ele tinha AIDS. Não, ele era hétero. Mas ele pegou AIDS porque ele saía com tudo que é mulher, sem a preocupação de se preservar, embora se você encapar o bico do bule, mas trocar um beijo também pega, né? Se fizer um oral, também pega. E
nessa despreocupação de se precaver com quem ele saía, com quem ele deitava, ele pegou AIDS. Ele não suportou a ideia de ter AIDS. Ele suportou o risco de perder a perna, mas ele não suportou ter AIDS. E aí ele se matou. E a irmã dele, que ia numa igreja aí muito famosa, me procurou, desesperada, chorando, porque o pastor dela foi bem direto, curto e grosso, dizendo que, infelizmente, ele não ia ter salvação porque ele foi para o inferno, porque só Deus tira a vida. Desculpa, eu não acredito nisso. Eu não acredito no diabo, eu não acredito no inferno. Eu não acredito no mal. Lá em Gênesis, depois que Deus criacionista cria tudo, ele diz: tudo é bom. Se você tirar um pouquinho a humanidade, colocá-la de lado um pouquinho e ver todo o planeta em sua totalidade, sem a presença humana, você também vai chegar a essa conclusão. Tudo que Deus fez é muito bom. O mal é criação humana. O mal nasce dentro do ser humano. Nasce e é materializado através de ações dos seres humanos. Seja verbalmente, seja em ações, seja como for. Você tinha canais de tudo. E eu disse para ela que eu não acredito. Eu não tinha por que ganhar a graça dela, assim, sabe? Eu não tinha por que parecer boazinha, não. Porque a vizinhança toda tinha chegado para ela e dito que o irmão dela ia para o inferno, o irmão mais novo, o irmão que ela amava. E aí o pastor, que deveria ser aquele a consolar ela, massacrou o resto de esperança que ela tinha em ser compreendida, consolada, ouvida. Eu disse para ela: ninguém vai embora fora da mão. Ninguém. Eu sei que é muito difícil muitas vezes a gente acreditar que um ente querido partiu de determinado aquele jeito porque era a hora dela. Eu sei que é difícil. Só que assim como a morte é inevitável, é preciso encarar que o modo como a morte age também é. Já vi numa semana em notícias, numa mesma semana, um caminhão perdeu o controle numa rodovia, caiu no barranco, ele e a esposa que estava junto, o motorista e a esposa que estavam juntos, não sofreram nenhum arranhão. A outra notícia dizia que um senhor estava um pouco embriagado, ele tropeçou na calçada, bateu uma parte da cabeça e a morte dele foi fulminante.
Também teve um caso de uma senhora que caiu na escada, morreu. Como assim? Tem gente que, né, cai morrendo da escada, numa calçada, tropeçando na escada. E tem gente que cai num barranco dentro de um caminhão, não sofre nem lesões leves. Tem gente que já teve ferro atravessando o crânio e não morreu. Por quê? Porque não está na hora. Todo mundo nasce já predestinado, com um tempo de validade. Um tempo para existir. E aí, a morte, ela vai usar uma desculpa para levar as pessoas. Ela sempre vai precisar de uma desculpa para levar as pessoas. E não pense você assim, mas meu ente querido não merecia morrer desse jeito. Não é questão de merecimento, gente. Quando a gente para declarar que uma pessoa merece ou não, a gente está julgando. A morte não é juízo. A função dela é vir recolher a pessoa e levar ela para seguir os seus estágios. Se naquela determinada hora que está escrito que a pessoa deva partir, a morte vier buscar ela, um evento naquele momento vai ocorrer para que isso aconteça. Ah, mas por quê? Porque assim é. Este corpo que não é eterno é o que está dentro. Aliás, sabendo-se disso, deveríamos todos viver melhor. Nós não sabemos quando vamos morrer? Não queremos encarar, mas é fato, este corpo é perecível, ele tem prazo de validade para cada um. E nós somos o que mora dentro desse corpo, o que torna esse corpo vivo. Foi isso que eu disse para ela. Por mais absurdo que seja uma pessoa tirar a vida de outra, inclusive de si mesma, entende? Eu tirar a minha vida é igual a eu tirar a vida de outra pessoa, é a mesma coisa. Se a pessoa se mata, vai para o inferno, quem mata o outro também vai, não é lógico? Eu estou equivocada. Não vai para o inferno coisa nenhuma. A centelha, a essência da alma, ela volta para a fonte original. É só isso que eu posso afirmar. Ir além disso é tudo suposição. Eu não sei o que tem do outro lado. A única certeza que eu tenho é que a alma é uma centelha de vida. Uma centelha de energia. Se ela é centelha de energia, ela vem de uma fonte original de energia pura. Se tem céu e inferno, se tem Éden, se tem um lugar onde as pessoas são tratadas, se tem um umbral, eu não questiono nada disso não. Porque tudo isso pertence a determinadas crenças. A partir do momento que eu chegar e falar assim, não tem umbral, eu estou afrontando a religião de outra pessoa. Eu não sei
de qual religião exatamente vem a ideia do umbral. Mas se eu disser para você que não tem umbral, além de eu estar possivelmente mentindo, eu estou afetando a religião de outra pessoa. Porque tudo me leva a crer que existe um lugar aqui no outro plano, vizinho, muito semelhante ao que chamam de umbral. Eu acho incrível que eu comecei a ver podcasts onde esse Daniel Mastral, que se dizia, ele era meio satanista, ele estava explicando algumas coisas assim do porquê as igrejas pararam de chamar ele para pregar. Muitas pessoas começaram a se voltar contra ele. Essas pessoas são os cristãos evangélicos. Eu não acredito neles. Eu sei, eles fazem isso mesmo. Eu já vi. Eu já passei por isso. A última vez foi por causa de um artigo que eu escrevi. Muita coisa do que ele dizia que ia contra o que a igreja cristã prega é verdade. É verdade. Inclusive a ideia do dízimo. A igreja sempre ensinou, passou a ideia, pelo menos, de que o tal povo de Israel, que na verdade eram os hebreus, a comunidade de Abraão, ela era uma família dos seus servos e funcionários e concubinas, né? Sempre passaram essa ideia. Não. Abraão era praticamente o governador de uma comunidade. Era um povo, como uma cidade nômade, digamos assim. Não se resumia a família dele e seus empregados. Tinha gente. Quando foi estipulado lá por Moisés a história do dízimo, essa sociedade estava se refazendo, ela estava no deserto. Era preciso criar leis para haver ordem. É o caso de eu obedecer às leis. Elas regem a ordem do coletivo, da sociedade. Moisés, quando ele criou as leis, foi pelo mesmo motivo. E as leis não se resumem apenas aos tais mandamentos. Houveram mais coisas, sim. Uma delas é o dízimo. E o dízimo era uma taxa que a sociedade ela pagava para cuidar dos órfãos, viúvas e os sacerdotes. Os sacerdotes não trabalhavam, eles viviam 24 horas para o sacerdócio. Então, a sociedade sustentava eles. Por quê? Porque a crença e a cultura eram uma coisa só. Toda a sociedade pagava o sustento dos sacerdotes, porque toda a sociedade tinha a mesma crença. Então, eu olhando aqui, né?
os motivos que fizeram com que ele começasse a ser perseguido, as agendas dele ficassem vazias. E aí eu comecei, enquanto eu assistia, eu comecei a pensar no seguinte, né? Que os cristãos, eles se sentem ameaçados por outras crenças, mas como é que eles se referem às outras crenças? Como é que eles tratam outras crenças? Não é estranho isso? É algo assim entre narcisismo e megalomania, quando uma religião ela se declara perseguida, vítima, ameaçada pelas outras religiões, mas elas vivem condenando as outras religiões, desrespeitando as outras religiões. Em todos fechados, eles falam das outras religiões e falam absurdos. Às vezes falam inverdades que os membros da igreja não questionam porque não conhecem, vão confiar em quem vão ensinar falando. E aí, de repente, eles me explicam que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sabe? A carne e o sangue. A nossa luta não é contra isso. Mas eles atacam pessoas. Eles desrespeitam pessoas. O pior é que não é só eles, né, atualmente. Porque muitos vídeos que eu vi de gente falando dele, desse Danilo, que é luciferiano, de tantas outras pessoas, eles lutam contra pessoas. Eu adoraria estar aqui falando a minha análise psicanalítica da personalidade de Silas Malafaia. Eu tenho medo de processo? Não. Vai acontecer o que comigo? Vou ter que pagar a multa? Eu não tenho nada. Paga. Mas se eu não tiver que pagar o preço, prende. Não é por causa disso que eu não falo. Se ele não tem educação, se ele não tem respeito, se ele não faz jus ao título de pastor, eu vou descer o nível dele? Jamais. É muito interessante um vídeo que eu vi no canal Mundo Gospel, falando danielmastral.com. E a única coisa que eu quero deixar muito claro para vocês, se é que é possível, porque eu tenho uma forte sensação de que eu vivo numa sociedade digna do ensaio sobre a cegueira de Saramago. Nós conheceremos a árvore pelo fruto. Falar todo mundo fala,
Quem é personagem, quem é real? Será que ainda existe a capacidade de distinguir o que é verdade ou não? Como ninguém, até o momento, desde que eu voltei para o canal, e a minha única opção foi ficar tagarelando aqui, como ninguém se mostrou muito interessado, eu estou preparando a minha casa e a minha vida para ficar longe da internet, da tecnologia, ler mais, estudar mais, contemplar mais o céu, a natureza, ouvir mais os pássaros, aqui tem bastante pássaros, contemplar a chuva, aproveitar mais os momentos com as pessoas que eu amo, porque vocês estão prontos para o que há de vir? Vocês estão esperando que Yeshua volte no meio das nuvens? Tem uns que estão esperando a Nibiru, tem outros que estão esperando um asteroide. É melhor vocês se atentarem, principalmente vocês que acreditam no livro sagrado cristão, que quando ele foi escrito, e eu não estou falando quando Constantino tomou posse dos manuscritos hebraicos, não. Eu estou falando quando cada manuscrito estava sendo escrito, e muitos deles com relatos de profetas, eles estavam visualizando algo futuro que não existia na realidade deles. E eles tinham que arrumar uma forma de distribuir. Preste atenção no seu modo de vida. Preste atenção na sua rotina. Onde você tem deixado seu foco conectado. Trabalho, as coisas que você quer comprar, no conteúdo do seu celular. O que? Em que está o seu foco? Esse foco que vai criando o seu cotidiano. Como que é? Se pergunte isso. Você está comendo direitinho, coisas saudáveis, menos industrializadas, não tanta carne vermelha, está bebendo bastante água, usando protetor solar, indo pelo menos uma vez por ano fazer um check-up, cuidando da saúde. Você tem conseguido desenvolver uma boa relação com os membros da sua família, com seus vizinhos? Se pergunte isso. Se pergunte isso. Todo mundo se mostra aqui querendo mostrar algo que realmente eu não reconheço.
como que é a sua vida real. É interessante para mim? Não, ela tem que ser para você, tudo isso. Todas as perguntas, essa autoanálise tem que ser importante para você. Porque o que está para ver vai pegar todo mundo de surpresa, porque todo mundo está buscando coisas do mesmo nível de curtidas, inscrições, fama, dinheiro. Dinheiro é bom, sim. Ser próspero é bom. Passou de prosperidade, já começa a ficar ruim. Nem de menos, nem de mais. Os extremos fazem mal. Tudo precisa ter um equilíbrio. É na hora de acordar, gente. É na hora de acordar. Uma vez eu falei mal do Daniel Mastral no comentário. Na verdade, eu não estava falando mal dele porque eu não conhecia ele. Eu passei a conhecer naquele react. Alguém aí estava fazendo um react sobre palavras do Daniel Mastral. E eu achei aquela pessoa que estava fazendo esse react interessante para mim fazer a minha observação comportamental. Eu, às vezes, preciso de um papai. Assim. E aquele sujeito era bem interessante para ser usado como cobaia. E eu fiz um comentário em relação a Daniel Mastral, sem conhecer Daniel Mastral, porque eu estava jogando verde. Eu não estava falando do Daniel Mastral, eu estava falando como sujeito. E então, sabe aquela frase de Freud? Quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que João. O meu comentário ali naquele react foi estava estimulando a fala do sujeito, porque ele estava falando de Mastral, mas eu estava vendo mais dele do que de Mastral, entendeu? Mesmo assim, não foi legal, nunca é legal ficar falando de uma pessoa determinada. Às vezes é necessário falar deste ou daquele, mas porque citar nomes, colocar o rosto da pessoa, expor a pessoa, né? Então, assim, acho que foi hoje, eu postei no meu status do WhatsApp como eu detesto adultos. Adultos são seres insuportáveis. Eles são chatos, arrogantes, pensam que são os donos da verdade, mas não sabem nem dar um rumo para a vida deles e por isso eles vivem resmungando e reclamando de tudo. Crianças crescidas mimadas. Mas você é velha já, você é adulta. Eu não.
Me defina como você quiser. Eu sou eu, acabou. Eu não me defino. Você quer me definir? Define não, como você quiser aí para seu tempo. Então, em respeito às pessoas que eu devo minha total consideração, eu vim falar tudo isso para justificar meus internet que está parecendo o córrego do meu bairro. Eu cresci assistindo o córrego do meu bairro virar um esgoto a céu aberto. Um córrego que já parecia o rio, pessoas vinham de longe pescar. Ao longo dele tinha umas pedras ocre lindas. Conforme as residências foram se instalando seres humanos, o córrego foi morrendo e se tornou um esgoto a céu aberto. É assim que é a internet. Talvez seja uma fase minha, talvez eu vá mudar de ideia. Eu não sei. Eu vivo agora. Agora eu não quero saber dessa bagaça de nenhuma outra. Agora eu preciso refletir. Eu preciso me autoanalisar, embora uma coisa que eu não devo fazer é me culpar de algum possível fracasso aqui, porque eu vou fazer tudo de acordo com as minhas possibilidades. Mas imagino que eu ia dobrar de trabalhar para ter uma câmera, um microfone decente, só para me adequar, virar mais um padrãozinho. Eu sou condicionada, me desculpa, eu sou um ser desatrelado, um espírito livre. Eu vou repetindo a frase que eu tanto amo. A maioria das pessoas não conseguem enxergar além de onde os dois olhos podem ver. Vocês estão preparados para o que é de agora? Beijos na alma. Pode ser que eu volte, pode ser que eu volte daqui a um ano, dois, eu não volte mais, sei lá. Por que eu vou pensar no amanhã? Eu estou vivendo hoje. Hoje eu não quero saber. Né?